Beleza, meus queridos, minhas queridas? Nessa aula nós vamos falar sobre módulos em Python, módulos também conhecidos como pacotes, também conhecido como bibliotecas do Python. Então, esse tema está diretamente conectado com um dos benefícios do Python que eu falei lá no começo das nossas aulas, onde eu falei que o Python ele era uma linguagem open source, ou seja, ela é uma linguagem que tem código aberto. Então, várias pessoas, público externo ao Python, pode contribuir atribuindo novos comandos, novas funcionalidades à nossa linguagem. Então, a gente vai ver que essas novas funcionalidades são introduzidas no Python através do que nós chamamos de módulos ou bibliotecas do Python. Então, o que são módulos, né? Então, módulos são pacotes de novas ferramentas que não vêm por padrão no Python. Essas novas ferramentas adicionam novos comandos aos nossos programas. Então, aqui tem uma foto de um carro, você deve estar se perguntando por quê tem um carro aí, né? Então, a gente vai lá na concessionária comprar um carro e vamos lá. Compra um carro popularzão, que ele só tem uma função, sair dali para cá, e só isso. Ele só faz isso, ele tem um básico para fazer essa função dele, que é a função primordial, né? Mas você sabe que você está aqui no calor de Maceió, onde a sensação térmica chega à casa dos 40 graus, e aí você está no trânsito, e aí você começa a pensar, pô, eu preciso de um ar-condicionado para o meu carro, mas o ar-condicionado não veio, meu carro é popularzão, e aí eu vou comprar e adicionar um ar-condicionado para o meu carro. Eu estou trazendo uma funcionalidade que não veio por padrão no meu carro, trazendo e incluindo ao meu carro, e agora o meu carro é capaz de gelar dentro do meu carro, né? Ficar geladinho. Aí agora eu quero ter travas elétricas, trago travas elétricas. Quero agora ter um vidro elétrico, trago os vidros elétricos para o meu carro. Então, esses pacotes, essas atualizações, essas novas funcionalidades são novos módulos para o meu carro. São assim que funcionam os módulos do Python. O Python ele tem alguns módulos que já vem quando eu instalo o, o Python. Então, quando eu falo que não vem por padrão, é porque ele não vem pronto para ser utilizado. Então, eu preciso usar alguns comandos para trazer esse módulo, mesmo que ele já tenha vindo na instalação do Python. E existem módulos por fora do Python, que são feitos por pessoas, programadores externos, como eu falei, se aproveitando do fato da linguagem ser de código aberto. Então, que isso traz uma potencialidade tremenda. Então, isso faz com que o Python seja uma linguagem muito utilizada em várias coisas, como eu falei, justamente por uma dessas razões é justamente por ela ter essa possibilidade de sempre estar acrescentando novas funcionalidades a ela. Outra informação também importante, claro, ninguém nunca vai conhecer todos os módulos possíveis para o Python, isso é impossível. Se você for utilizar o Python para fazer uma coisa, é claro, você vai focar nos módulos para aquelas aplicações. Então, aqui também a gente não vai tratar de todos os módulos, nem perto disso. O que a gente vai fazer nessa aula é entender como é que eu trago um módulo para a minha interface do Python para utilizar as funções que esse módulo tem, como é que eu trago, qual é o comando que eu uso para isso, como que eu vou utilizar essas funções. E para isso nós vamos utilizar um módulo que já vem no Python como exemplo, então também não vamos utilizar módulos externos. Mas só como exemplo, existem módulos para plotar valores do Python, módulos de ligação do Python com outros softwares, como softwares de planilhas, como o Excel, por exemplo. Enfim, se pesquisar aí na internet, você vai ver que tem muita coisa legal. Então, como eu falei, a gente vai utilizar um módulo que já vem no Python, que é o módulo Math. Math, de matemática. Ele adiciona comandos relacionados a operações matemáticas aos nossos programas. A gente já teve aqui algumas aplicações, na verdade uma, que eu vou falar já já, onde a gente esbarrou numa limitação de uma operação que a gente ainda não tinha disponível. E naquele momento eu não falei exatamente que a gente não tinha disponível, mas agora eu vou falar, porque ela é uma operação que só está presente no módulo Math. Algumas dessas operações, como por exemplo, cálculo de cosseno, seno, tangente, cotangente, cossecante, secante, só são possíveis através do módulo Math, são funções que estão no módulo Math. Claro, você pode tentar implementar essa função em Python, inclusive, utilizando formas de cálculo numérico,
é possível, mas já vem a função no módulo math e outras mais que a gente vai ver aqui. Então, vamos aqui para o Python. Beleza, estamos aqui na interface do Python, então você deve lembrar que a gente fez essa aplicação aqui, eu já abri ela algumas vezes para a gente fazer algumas coisas, que é para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Então, essa forma aqui não está em nenhuma coisa errada aqui na execução dela, mas vocês lembram que quando eu fui calcular a raiz do delta, eu elevei o delta a 0,5. Isso é bem estranho, né? Porque o que eu quero é calcular a raiz. Então, por que que eu não uso uma função capaz de calcular a raiz de um valor, de uma variável aqui em Python? Por que que eu elevei ele a 0,5, usei uma propriedade das potências para isso? Enfim, eu fiz isso de propósito, não foi por nada, mas foi porque a função que se calcula a raiz de um número ou de uma variável, ela é uma função presente no módulo math. Então ela não vem no feijão com arroz que o Python tem aqui quando a gente abre. No conjunto de funções que o Python tem aqui, a função raiz quadrada ela não existe, ela não está disponível. Então eu precisaria utilizar o módulo math para isso. Por isso eu levei isso aqui a 0,5, agora a gente vai fazer essa alteração aqui também nesse programa. Então, primeiro, como é que eu trago um módulo para cá? Então, eu vou usar um comando chamado import. Então, quando eu digitar import, você vai ver que ele vai ficar laranjinha, né? Mesma cor do if, do else, do elif. E aí eu vou dar um espaço e depois eu digito o nome do módulo que eu quero importar. Então, eu quero importar um módulo math. Então, praticamente eu estou dando uma instrução bem nítida, né? Bem no inglês mesmo. Ó, Python, import math. Importe o módulo math. Eu vou dar Enter, você vai ver que parece não ter acontecido nada, né? Pois é, mas aconteceu. Então, se você for lá nos arquivos do curso, como eu falei na aula passada sobre um documento que tinha métodos de strings, lá tem um chamado math, o módulo math. E se você abrir, ele está em português, ele está traduzido. E ele tem também a lista dos métodos, ou comandos, como você queira falar, que o módulo math traz para o Python. Então, esses comandos têm math, que é o nome do módulo, ponto, o nome do comando, e a indicação de quantos argumentos ele recebe, de o que são esses argumentos, tem a explicação também. Então, aqui, diferente de strings, não entra um valor, não entra um string, não entra uma variável aqui, nessa palavra math. Sempre vai ser a palavra math, que é para indicar qual módulo esse comando pertence. Então, entra o nome do módulo, ponto e o comando. Isso aqui quer dizer que esse comando pertence, ele deve vir do módulo math. Então, vou procurar aqui o comando math sqrt aqui, square root, né? Que retorna a raiz de um valor x que eu entro aqui como argumento. Então, essa é a função para retornar a raiz de um número. Então, eu digito, como eu falei, math sqrt e coloco um valor, por exemplo, 4. E aí, ele me retorna o 2. Então, a raiz de 4 é 2. Existem outras, por exemplo, aqui, funções trigonométricas. Então, posso calcular o arcosseno de um ângulo, o cosseno de um ângulo em radianos. Então, math.cosseno. E aí, vamos botar 3.14, que é uma aplicação assim, um π, né? O perto vai chegar perto de 1. Tá, e por que não tem como eu usar o π aqui, não? Então, em algum lugar? Tem, né? Já que eu importei o módulo math, eu posso botar math cosseno e aqui eu boto math.π só, sem parênteses depois do π, tá? Então aqui eu estou calculando o cosseno do π. Ele vai dar 1 certinho, né? Porque aqui, se eu pedir math.π, como ele é um número, não recebe argumentos, né? Ele é um valor, ele vai mostrar aqui o valor do π com as casas decimais. Então, existe isso aí também aqui. Então aqui tem outra constante, é o número e, também aqui da função do módulo math. Então aqui tem todas as funções presentes no módulo math. Eu não vou usar todas, vou mostrar o que todas fazem até pela mesma razão de strings.
elas são simples, não são complicadas. Por exemplo, aqui, ó, retornar o fatorial de um número. Não são funções complicadas, né? Eu só quero falar agora sobre as formas da gente importar um módulo ou uma função desse módulo. Então, aqui eu importei o módulo math. Então, ele veio aqui de uma forma que eu preciso sempre digitar o math antes da função. Mas aí vamos supor, nessa aplicação aqui, por exemplo, que a gente fez, eu só preciso de uma função do módulo math aqui, que é a função raiz quadrada, o sqrt. Então, como eu falei aqui no começo, eu tenho que colocar import, antes de tudo, import math, né, do meu programa, para ele importar. E aí aqui eu posso substituir esse cálculo por math.sqrt, né? Então, utilizando o módulo math, seria assim que a gente usaria. math.sqrt. Mas como eu só estou usando a função sqrt, eu posso, por alguma razão, importar só uma função de um módulo. Então eu não quero importar um módulo todo. Eu quero só importar a função sqrt, que é a função na raiz quadrada. Então, em vez de import math, eu coloco from, que é outro statement, né? Fica laranjinha. From math import sqrt. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o Python, ó, isso tem muito a ver com a facilidade de aprendizado do Python. Isso é uma frase praticamente em inglês. Então, from the math, então, do módulo math, import sqrt. E aí, nesse caso que eu só trouxe uma função, eu não preciso usar o math. E aí eu poderia tirar aqui o math da frente. Vamos rodar para ver se dá certo? Então, eu vou inserir aqui os coeficientes. Um coeficiente que dê certinho, que seria 1, 5 e 4. E aí você vê que deu tudo certo. Ele calculou as raízes, então, e calculou dessa forma aqui. Então, quando eu importo uma função só, eu posso usar essa função sem utilizar a indicação de que módulo ela pertence no começo. Beleza? Então, já vimos como importar um módulo todo, vimos agora como importar só uma função. E a última coisa é, vamos supor que eu não quero chamar essa função de sqrt. Eu quero importar ela, mas eu quero dar outro nome para ela no meu programa porque eu quero. Eu não quero chamar ela de sqrt. Eu quero chamar essa função de raiz quadrada. E aí eu posso dar mais uma instrução ao Python nessa forma, nessa frase aqui. Então, do módulo math, import sqrt, e eu vou colocar as do inglês como, raiz quadrada. Então, aqui você vê a proximidade da linguagem do Python do inglês, né? Do módulo math, import sqrt como raiz quadrada. Então, aqui eu vou trazer a função sqrt do módulo math com o nome raiz quadrada. Eu vou chamar ela de raiz quadrada. E aí, eu substituo aqui onde tem sqrt por raiz quadrada. E aí, todo lugar que eu quiser utilizar a função sqrt, eu tenho que chamar ela de raiz quadrada. Porque eu decidi chamar ela aqui, né, no começo, então não posso usar ela agora como sqrt. Vamos rodar para ver o que acontece. Botar de novo os mesmos valores. 1, 5 e 4. E deu visivelmente tudo certo, né? Então é isso. Então, para importar módulos, então, nós vamos utilizar, se eu quiser importar o módulo inteiro, eu uso import e o nome do módulo, então no caso import math. Se eu quiser utilizar só uma função, from math, import sqrt ou outra função qualquer, cos, por exemplo, função cosseno que a gente viu. E se eu quiser chamar essa função de outro nome, por exemplo, a função, se eu olhar aqui a função seno, ela se chama sim. No módulo math, eu posso querer chamar a função seno, sim, import sim, as sen. Seno, né, que a gente chama mais aqui no Brasil. Então, from math, import sim, as sen. Beleza? Então é
também é outra possibilidade para importar módulos. Isso aqui para qualquer módulo, para qualquer função, isso aqui pode acontecer, beleza? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar as estruturas de repetição e vamos adicionar mais ferramentas ao nosso portfólio. Agora o negócio vai ficar muito legal mesmo. Então, até lá!